Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogo aí lançado pela MeepleBR. Tem um tempinho já, tô com ele basicamente desde que saiu, mas é a velha história, né? Aparece tanta coisa para jogar, a gente vai deixando de lado. Finalmente eu consegui jogar ele algumas vezes, joguei 2 vezes solo e 2 vezes em grupo. Deu para sentir bem a ideia do jogo, né? Queria até fazer alguns comentários, porque eu vi muita gente comparando ele com Terraforming Mars e tal, e eu confesso que eu não sei de onde saiu essa comparação. O pessoal tá maluco. Sem muita enrolação, vamos falar hoje do interessante. Cidades Submersas. Cidades Submersas saiu aqui no Brasil pela MeepleBR, lá fora pela Delicious Games. Cidades Submersas ele é do Vladimir Suchi, ou Suki, não sei qual é a pronúncia correta. Ele vem até com a promo aqui na versão nacional. Ele coloca aí de 1 a 4 jogadores, idade acima de 14 anos, tá ok, que esse jogo tem uma iconografia bem chatinha. Ele coloca aí 40 minutos de partida por jogador, tá ok também, mas todo mundo entendendo a mecânica central, ele transcorre super rápido esse jogo, tá? O que vem nos dados submersas? Né? Você vai ter, essencialmente ele é um card driven, né? Por isso que as pessoas acham que devem fazer essa comparação com o Terraforming Mars. Você vai ter um baralho enorme de cartas, divididas em 3 eras, né? Você vai ver as cartas pelo fundo aqui, né? Qual era ela pertence, e aí elas têm as informações da parte da frente. Então aqui, ó, uma carta de nível 2, por exemplo, muda a arte do fundo. A arte não, né? Muda a cor do fundo. E as cartas elas vão ficando progressivamente mais poderosas, né? Conforme você vai jogando. Aqui, ó. E a arte das cartas ela se repete bastante, tá? Em alguns casos. Essa aqui, por exemplo, ela aparece em vários momentos. Aí você vai ter as cartas especiais, okay? Que elas são divididas de nível 1 até 3. Então aqui as cartas de nível 1, né? No caso aqui esse nível você mede pelo custo de ativação dela. E aqui as cartas especiais de nível 3, essa aqui já tem um fundo diferente, mas elas sempre vão custar 3, ok? E aqui nós temos cartas também dos tratados governamentais, que é uma variante do jogo, que eu confesso que eu gostei, não achei muito interessante. E aqui, cartas por jogador, que vai ter umas guidelines para você, para pontuação de final de jogo, como funciona. E aqui as cartas de assistente pessoal, que todo jogador vai ter uma. O que mais que vem? Aí nós vamos ter os tiles de cidades e capitais, que você vai colocar no seu tabuleiro pessoal, e são divididos em 2 categorias, né? Que são os tiles marrons, né? Que são as capitais. Geralmente eles são pontuações de final de jogo, ok? E aqui os tiles de cidade que variam, né? Podem ter pontuações instantâneas, esse aqui no caso é um de produção. E aí vai fazer uma ação instantânea, esse símbolozinho aqui que eu já vou falar sobre. Aí você vai ter os marcadores, os tipos de construção que você tem, os verdes são fazendas, os amarelos são usinas dessalinizadoras, como é difícil falar essa palavra, e o branco eu esqueci, eu esqueci o nome. O que mais? As peças dos jogadores, que são divididas em 3 tokens desse aqui de worker, e os marcadorzinhos para você marcar suas trilhas no tabuleiro. Muitos domos, né, que vão representar suas cidades. Então aqui você vai ter os domos especiais, que vão te dar pontos, tanto no final do jogo quanto em produção. E aqui os domos de cidade comum. Muitos tokens, que são os recursos do jogo, né? Então você vai ter aqui comida, dinheiro, biomatéria, plastiaço, enfim. Mas se você quer deixar o seu jogo bacanão, lógico que você vai ter esses aqui, ó, de plastiaço, tokens de dinheiro, né? Isso aqui são recursos 3D, tokens de ciência, tokens de kelp, e aqui a biomatéria. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link da lojinha para vocês comprarem, tá? Porque lá não tem loja física, é só uma loja de internet e meu amigo ele vende lá através da Ludopédia, então vai ficar na descrição do canal. E aqui, tokenzinhos dos túneis. O que mais? Acho que eu mostrei tudo. Aí você tem também aqui o tabuleiro, que ele é dupla face, então você vai ter um lado simples, né, que é um lado simétrico, que é igual para todos os jogadores, e o lado mais avançado, que é um lado assimétrico. Ok? Então você vê que ele é bem diferente. A estrutura é igual, mas você vê que não tem as mesmas conexões, mesmos posicionamentos. E por último, mas não menos importante, o tabuleiro central, que é onde eu vou explicar o jogo aí rapidinho. Então ele tem 2 lados.
ele tem um lado de 1 a 2 jogadores, que é esse lado aqui, ok? E o lado de 3 e 4 jogadores. Então qual que é a ideia, né? O Cidades Submersas ele é um jogo de alocação de trabalhadores, né? Com um fator take that muito forte, né? Porque você vai pegando as cartas e vai se virando com elas, exatamente como no Terraforming Mars, então acho que por isso que é a comparação. E aqui você vai ter que construir, né, uma cidade uma rede, né, de cidades da melhor maneira possível dentro do jogo, porque na temática do jogo o mundo já era na parte de cima, então o pessoal está indo para baixo agora, vamos explorar o fundo do oceano. A temática é muito legal, eu gosto das temáticas de ficção científica. Então no tabuleiro central aqui você vai ter algumas informações. Você vai ter os locais de alocação de trabalhadores que eles são divididos em cores, né? Cor laranja, cor vermelho, cor verde, ok? E a grosso modo, tá, isso aqui é dividido também na potência das ações. As ações verdes elas costumam ser fracas, ok? Mas tem cartas muito fortes. As ações vermelhas elas são médias, elas são bem equilibradas. As ações laranjas elas têm ações muito fortes, porém cartas muito fracas. Gostei disso no jogo, tá? Aí aqui você vai ter a área onde você vai colocar as cartas especiais de nível 3. Você vai fazer um setup no jogo e você vai colocar uma em cada espaço deste, ok? Essas cartas elas não entram mais no jogo, são somente essas. E elas servem para pontuação de final do jogo e elas dão muito pontos se você guiar a sua estratégia de acordo com a carta que você vai comprar. Não demora para comprar, porque às vezes você vai guiar toda a sua estratégia através daquilo, alguém vai lá e compra a carta e teu jogo foi por água abaixo. Aí aqui você tem a trilha do governo, né, que ela determina a ordem dos jogadores, e bônus que você vai ganhando de acordo com isso. Aqui o espaço de repetição de ação, que é um espaço onde todos podem usar. Aqui, a partir do momento que você coloca um trabalhador seu num espaço, você não pode utilizar aquele espaço. Então o jogo é bem simples. Você vai pegar uma carta, né, vamos pegar essa aqui. Então a cor dessa carta é vermelha, né? Então quando eu colocar meu marcador, eu posso resolver em qualquer ordem. Eu posso resolver a ação do local e depois a carta, ou vice-versa. Primeiro a carta, depois a ação. Eu não posso parar uma ação no meio do caminho. Tipo, eu vou resolver metade disso, eu faço isso e volto para isso. Não. Ou você faz completamente, ou você não faz, ok? E quando você joga uma carta que difere da cor, né? Se eu jogar essa aqui, eu quero usar esse espaço, e jogar uma carta vermelha, não tem problema nenhum, só que você não vai usar a ação da carta, você vai jogar ela fora. Sua mão sempre vai ser de 3 cartas, então você joga uma carta, compra uma carta. N cartas vão fazer você comprar mais cartas, mas você sempre vai terminar o seu turno com 3 cartas, beleza? Então as cartas de um modo geral, o que elas fazem? Elas vão te dar recursos, né? Então aqui, por exemplo, ó, essa aqui é uma carta de pontuação de final do jogo, então cada combinação dessa que eu tenho ao final do jogo, né, que é um token de ciência e um token de kelp, eu vou ganhar isso aqui em pontos de vitória. E aí, geralmente ela tem um flavorzinho, aliás, um textinho, que ela explica a ação aqui em cima. De um modo geral, eu não gostei da iconografia desse jogo porque eu não achei ela muito intuitiva. Alguns casos tudo bem, mas tem alguns que são bem difíceis. Então, por exemplo, aqui é uma ação instantânea, né, que é um raiozinho. Eu pago um kelp aqui, ó. Tá vendo? Eu pago um kelp para ganhar 2 plastiaços e uma carta qualquer. Então, assim, ela não é que ela é ruim, mas tem uns casos que não ajuda. Mas o bom é que os casos onde ela não ajuda, tá explicado aqui embaixo. Então tem uma ou outra exceção, tá? Então é uma reclamação minha, não um problema do jogo isso. Beleza? Aí vamos lá, como é que funciona o jogo, né? Então você vai pegar, você vai ter as suas ações, né? Então assim, você vai ter a sua capital, né? Sempre vai ficar no lado esquerdo exterior, né? Então se você colocar a sua cidade inicial aqui, a sua capital vai ficar aqui. Se for aqui, aqui. Então você vai construindo seus biodomos, né, para você ir espalhando aqui a sua civilização, vai construindo túneis, que é a conexão, e vai construindo as suas unidades aqui, que são aquelas bolinhas que eu mostrei. A partir de cada 3 rodadas, né, acho que você vai ter 4 rodadas na primeira era, né, que você vai jogar com as cartas da primeira era, vai vir uma fase de produção. Tudo que tiver conectado, tá, vai produzir. O que é conectado? Você vai ter sua cidade inicial e vai ter os túneis. Então, se eu tenho uma cidade aqui, uma aqui, uma aqui, eu tenho túneis entre elas, isso é uma linha de produção. Então, tudo vai produzindo com uma tabelinha que eu vou mostrar já já. Eu posso até construir uma cidade aqui, depois outra aqui e não ter túneis. Mas essas cidades não vão entrar na linha da produção. Elas existem, mas elas não produzem, ok? E cada cidade minha ela vai ter que consumir kelp, que é a comida do jogo, para você alimentar as pessoas lá, tá? Então, essa tabelinha aqui, ó. Então, aqui você vai ter os custos de produção, né? Então, para eu construir uma fazenda, eu preciso de um kelp, para eu construir uma usina, eu preciso de uma grana, para eu construir isso aqui que eu não lembro o nome, eu preciso de um plastiaço, para eu construir túnel, eu preciso de um plastiaço e dinheiro, para eu construir uma cidade normal, eu preciso destes, uma cidade especial, eu preciso destes. E aqui, a fase de produção.
Então, quando eu tenho um simples, tá vendo? Um desses aqui, isso aqui é o que ele vai me dar na fase de produção. Quando eu tenho eles evoluídos, eles vão me dar isso aqui. Quando eu tenho um conjunto evoluído, aí eu tenho essa super produção aqui, que é de encher os olhos, beleza? E as cidades evoluídas, elas dão isso aqui. E aqui ele vai explicando para você a fase do jogo. Então assim, o Cidades Submersas ele é um jogo bem mais fácil de jogar do que ele aparenta. O manual ele é ok, é um manual legal, não é um manual mal escrito, mal redigido, nada do tipo, mas ele é um jogo que ele merece uma segunda lida no manual para você não jogar de maneira errada. A iconografia do jogo ela não é ruim, mas ela não ajuda muito, ela não faz muita questão de ser simpática com você. Mas ele é um worker placement extremamente gostoso de jogar, tá? Gostei. Eu gosto dos jogos do Vladimir, né? Inclusive eu preciso gravar um dia o review do Pulsar, eu tenho ele desde que saiu também, nunca gravei, eu acho ele um baita jogo legal. E o Cidades Submersas foi uma ótima surpresa aí para o catálogo da MeepleBR. Você tem um worker placement simples, gostoso de jogar, mas não é essa roda toda que a galera comparou com Terraform Mars, não, passa longe, tá? Ele é um euro médio, né, de média complexidade, com fator take death muito forte, mas que dá para você ir se adaptando de acordo com o que acontece no jogo. Gostei. Boa pedida. Se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, aproveita e pega ele lá com os amigos na Pitas Board Games, localizada lá no Max Arena, tá com preço legal. Aproveita que é final do ano e sempre tem um descontinho maroto lá, beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.